A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, mais uma vez eu vos saudando aqui com a paz do Senhor, né? Eu quero passar aqui e trazer esta mensagem de 1 João, capítulo 2, capítulo 2, versículo 15, né? Está dizendo a palavra do Senhor, dizendo aqui, 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ame o mundo, nem que não há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo aquele que o mundo, que está no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, a concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui a Bíblia está dizendo aqui para aquelas pessoas que já entregou a sua vida para o Senhor, que um dia aceitou Jesus como Salvador da sua alma, é um cristão. A Bíblia diz: não ame o mundo, nem que há no mundo, né? Porque se aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama mais as coisas deste mundo do que a própria palavra de Deus, então você está longe da presença do Senhor, né? Tudo que está neste mundo pertence a este mundo. Agora, nós vivemos neste mundo por um período de tempos, nós não pertencemos mais a este mundo, porque um dia nós entregamos a nossa vida para Jesus, né? A nossa vida agora pertence a Ele, e nós estamos se preparando para sair deste mundo para ter a vida eterna, diz a palavra de Deus. Então a Bíblia diz: não ame o mundo, nem que há no mundo, porque se amar as coisas deste mundo, o amor do Pai não está nele. E muitas pessoas hoje amam mais as coisas deste mundo do que a própria palavra de Deus, não é verdade? Ele ama mais as coisas deste mundo do que a própria palavra de Deus. E se nós queremos permanecer no amor de Deus, nós devemos amar a Deus, porque este mundo nós vamos deixar ele, e dele não vamos levar nada. E a Bíblia disse mais ainda: porque tudo o que há no mundo são concupiscência da carne, né? Tudo que está no mundo é concupiscência da carne, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Quer dizer, não é de Deus, mas do mundo. E ali se disse mais: o mundo passa e a sua concupiscência passa. Aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Agora eu pergunto para você: você sabe o que é a vontade de Deus? De que maneira você pode fazer a vontade de Deus? Você só pode entender isto se você tiver o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele se cumpriu ali no dia do Pentecostes. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que os apóstolos recebeu, a Bíblia diz que ele seria derramado sem medida na vida do servo do Senhor, da serva de Deus na face da terra. E a Bíblia diz que ele ensinará, né? Nós entenderá o que diz a palavra de Deus. Você só entende a Bíblia se você tiver o Espírito Santo de Deus. Não adianta você querer entender a Bíblia com teologia, com ensinamentos, né, de outras pessoas, de outros livros, né, de outros teólogos, doutores. Você não vai entender. Você vai continuar sendo um analfabeto perante a palavra de Deus. Agora, quando você busque entendimento, mas através do Espírito Santo de Deus, então você vai começar a entender o que você precisa para você ter a salvação. O que é que a Bíblia está dizendo para você não amar as coisas deste mundo? Porque existe coisa neste mundo que não devemos amar, existe coisa nessa vida que não devemos desejar, né? Existe algo nesta vida que não pode permanecer sobre nossa vida. Sim, nós não somos perfeitos, nós erramos, nós somos falhos, mas nós temos que sempre procurar estar na presença de Jesus, sempre procurar entender o que Jesus quer de nós. Muitas pessoas hoje, ele não procura muitas vezes entender o que Jesus quer dele, entendeu? Ele muitas vezes entrega a sua vida para Jesus como um cristão e não quer nem saber, não procura através do Espírito Santo entender a palavra de Deus. Ele fica somente no que os pregadores pregam. Mas a Bíblia diz que nós temos que examinar a Bíblia, não é verdade? Nós examinar a Bíblia Sagrada, nós vamos passar a entender e compreender. E a nossa salvação, ela está dentro do Novo Testamento, da palavra de Deus. A nossa salvação, ela está em Jesus, né? Como o único Salvador da nossa alma. E nós temos que passar a obedecer os mandamentos de Jesus, não é verdade? Mas para isso, nós temos que receber o Espírito Santo de Deus. Receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o nosso intérprete. Ele vai nos alertar. Quem tem o Espírito Santo,
ele tem um sensor na vida dele. É a mesma coisa de você ter um computador e você instala o antivírus. O antivírus do computador alerta quando vem um vírus, quando vem um programa, né, que vai verificar o teu computador ou até mesmo o teu celular. Aquele antivírus, ele combate, né, que não deixa aquele programa entrar e deixar o teu celular lento, o teu computador lento. A mesma coisa é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está em nossa vida, que o pecado começa a bater em nosso coração, né, e que nós começamos caminhar para o lado do pecado, o Espírito Santo já dá alerta, dizendo: olha, isto é pecado, isto é vaidade. Eu já começa a mostrar para você, entendeu, que você está entrando em áreas que não está agradando a Deus, né? E aí o que acontece? O pecado, ele começa a deixar as pessoas lentas, né? Quantas pessoas hoje ele vive numa lentidão aí? Ele não tem ânimo para ir para a igreja, ele não tem ânimo para nada, né? Ele é um crente por ser um crente, mas ele não tem ânimo para nada. Por quê? Porque ele entra em áreas que muitas vezes ele é tipo o vírus, ele entra no computador e deixa o computador lento, aí o programa já não consegue mais se abrir, o programa que você quer abrir não consegue mais. A mesma coisa, o pecado entra na vida da pessoa, a pessoa já não consegue mais abrir a Bíblia para examinar a Bíblia, né? Ele começa a comer aquilo que as pessoas estão dando para ele, o que as pessoas estão falando, que talvez muitas vezes não é nem aquilo que está dentro da palavra de Deus. Agora, quando ele começa a examinar a Bíblia, ele começa a cuidar de ter nela a vida eterna. Ele não fica somente que os pregadores pregam, os pregadores dizem: ah, mas fulano disse assim, 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 né? Ele não procura saber se aquilo é verdade ou não. Ele já aceita em tua vida, né? A pessoa vai lá, como muitas pessoas dizem: ah, mas o nome de Jesus não é certo, o nome de Jesus é isto, né? Aí ele não procura examinar a Bíblia, não procura examinar como está dizendo a palavra de Deus através do Espírito Santo. Ele já começa a ter aquilo ali como um exército de fé e começa até mesmo a negar a Cristo e perder a sua salvação. Na verdade, aí muitas pessoas começam a contrariar a Bíblia. Não, mas a Bíblia está dizendo assim, assim, mas não é assim, entendeu? Por quê? Porque aquela pessoa, ele está lendo a Bíblia na letra, né? Ele quer viver no erro, ele quer viver no pecado, mas aonde que a Bíblia corrige ele quer cortar, ele quer tirar fora, ele quer mudar aquilo ali, ele quer dizer que aquilo ali não está dizendo aquilo ali para ele. Quando a Bíblia pede santificação, ele diz: não, a salvação não é por obras, mas a obra não é como as pessoas estão pensando, né? Quando você vive uma vida de santidade e santificação, é santificação, não é obras. Quando você corrige a sua vida para andar honesto, ser sincero, não são obras. Obras, muitas vezes, é quando você ajuda o teu próximo, né? É quando você, muitas vezes, dá uma oferta na igreja, dá uma esmola. Isso são obras, né? Isso serve para galardões, serve para riquezas eternas. Agora, santificação, santidade, é o que a Bíblia nos pede, né? Que nos livra da vaidade, que nos livra da iniquidade, porque a iniquidade é pecado, a vaidade é pecados. Então veja bem, por isso que a Bíblia está dizendo aqui: não ame. Você tem que entender o que você não pode amar neste mundo. O que é neste mundo que você não pode ter para você, né? O que você tem que ter na tua vida, você tem que ver isto. E hoje nós temos visto na vida dos cristãos hoje que isso não está assim, entendeu? As pessoas hoje estão da mesma maneira com aqueles que não é um cristão, com aquele que está no mundo, não é verdade? Da mesma maneira que o mundo se veste, o cristão está se vestindo, e não é assim que a Bíblia quer. A Bíblia disse que o povo de Deus é diferente. Se você olhar lá no Velho Testamento, o judeu se vestia diferente das demais nações, né? O judeu vestia totalmente diferente. Então fique com esta palavra, examine a Bíblia e cuide de ter a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.